Rapaz, no Brasil, tem gente doida? Tem. E eu vou falar sobre isso no assunto de hoje. Faça Ocorrer no dia 29 de setembro. Olá pessoal, Ricardo aqui. Esse é o Faça Ocorrer no dia, hoje com data 29 de setembro. E eu trouxe 3 assuntos para vocês que ocorreram na história com essa data. O primeiro, aqui no Brasil, cara. Sequestro do Boeing 737, eu quero matar o Sarney, que até então era presidente da República naquela época. Na segunda posição, Mafalda, tá ligado aquela quadrinha, aquelas tiras em quadrinhos? Super legal. E na terceira posição, Machado de Assis. Bora pro vídeo, curta, compartilha, se inscreva, já deixa seu joinha aí, já faz a sua inscrição, porque nós vamos começar com um assunto que vai um pouco estendido, eu confesso, mas cara, isso aqui é cena de filme, cara, isso aqui é coisa de ação. Hollywood, tamo aí, Brasilzão. Em 29 de setembro de 1988, um maranhense furioso pela perda do emprego tentou arremessar um Boeing 737 da VASP sobre o Palácio do Planalto. Cara, essas palavras foram proferidas pelo maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição após sequestrar um avião em 29 de setembro de 1988. Indignado com a perda de seu emprego e responsabilizando diretamente o então presidente José Sarney por estar desempregado, Conceição sequestrou um Boeing 737, matou seu copiloto e chegou bem perto de arremessá-lo no Palácio do Planalto. Raimundo Nonato Alves da Conceição contava à época com 28 anos de idade e trabalhava como tratorista de uma construtora em Minas Gerais, quando foi demitido em junho de 1988. Sem conseguir encontrar novo emprego, inconformado com sua situação e não vislumbrando melhoria devido à instabilidade da economia brasileira vivenciada ao longo dos anos 80, Conceição decidiu assassinar o presidente do país, a quem atribuía a culpa. Também teria desejado obter notoriedade no protesto. Véi, esse cara é doido, velho, doido. Conceição comprou sua passagem aérea para o dia 29 de setembro na extinta VASP para o voo VP375 de Porto Velho, Rondônia, ao Rio de Janeiro, que possuía escalas em Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na data prevista, 60 passageiros, incluindo Raimundo, embarcaram na capital mineira Belo Horizonte, juntando-se a 38 que já encontravam a bordo, mais 8 tripulantes, totalizando 106 pessoas no jato. O maranhense sentou na poltrona 3C, próximo à cabine dos pilotos. O terror começou quando a aeronave sobrevoava o estado do Rio de Janeiro. Armado com revólver calibre .32 e bem municiado, Raimundo Nonato se dirigiu à cabine de comando e disparou contra o comissário Dias. O disparo passou raspando pelo lado direito do rosto e varou sua orelha. Por pouco, Dias não foi morto. O comandante Murilo logo teria percebido que se tratava de um tiro e pediu que a cabine fosse trancada. Porra, isso foi um tiro, trava aí, trava a porta. Palavras do cara. Do piloto. Raimundo, quando percebeu o trancamento da porta, começou a disparar contra a porta que não possuía qualquer blindagem. O disparo acertaram diversos instrumentos do painel de controle e a perda direta de Gilberto Ren, que era o piloto, cara, ele perdeu o controle ali. Copiloto aspirante a comandante de voo da VASP, que se encontrava como passageiro extra no voo. Temendo que todos na cabine fossem mortos e o jato caísse, Murilo pediu que a porta do cockpit, acho que é isso que fala, fosse aberta ao sequestrador. Através de um código universal de sequestro, Murilo emitiu o alerta ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o Sindacta. Eu vou deixar o nome aqui para vocês. Que prontamente respondeu Ciente 357. O pessoal já entendeu ali o bang. O sequestrador imediatamente mandou que a aeronave fosse para Brasília. Quando o piloto indagou o sequestrador sobre o que deveria fazer ao chegar em Brasília, obteve como resposta: "Nós vamos para cima do Palácio do Planalto. Nós vamos jogar o avião no Palácio do Planalto. Eu quero matar Sarney." O comandante da aeronave teve a impressão de que Raimundo era um louco varrido, um desmiolado, e era mesmo. Retornando a Brasília, onde já havia realizado escala, a aeronave sobrevoava o estado de Goiás quase sem combustível, e os planos de Murilo não incluíam jogar o avião contra o Planalto. O sequestro do voo 375 havia se tornado assunto de estado e um caça Mirage da Força Aérea Brasileira, da FAB, passou a acompanhar um Boeing. Olha que cena de ação de filme. Murilo sabia que algo tinha que ser feito
Ele, como muitos outros passageiros, também receava que Raimundo, que era o doidão, tivesse cúmplices entre os passageiros. O comandante decidiu fazer manobras violentas com o avião na tentativa de nocautear o maluco lá. Decidiu fazer um torneio. Vou deixar a foto aqui para vocês. Esse procedimento foi um procedimento usual no avião militar de treinamento ou de caça. Ninguém jamais ousaria executá-lo num Boeing 737, estando totalmente fora de suas especificações. Consistia em fazer um giro completo com a aeronave em torno do seu próprio eixo. Doido, cara. Preocupado com a segurança dos passageiros, alertou-os ligando e desligando o aviso de aperte o cinto. Sem que Nonato percebesse, executou a manobra. Após a manobra, inesperadamente, o sequestrador se manteve firme porque ele havia segurado uma poltrona. Fernando Murilo decidiu ser mais agressivo e deu início à manobra parafuso. Véi, o piloto é tão doido quanto o sequestrador, mas um herói. Se torneio era uma manobra violenta, o parafuso é devastador. O avião perde a sustentação e cai de bico, girando as asas como um peão. Daí o nome parafuso. Para comandar seu parafuso, Murilo inclinou-se à asa esquerda e deu um coice no pedal. A asa esquerda entrou em stall. Perdeu a sustentação, vale dizer, deixou de ser asa. O VASP 737 mergulhou sobre a cidade de Goiânia. As asas em rodopio. A cada giro, Murilo temia que as asas se soltassem na cabine de passageiros em meia gritaria que se seguiu. Cada um teve um pensamento e uma reação, mas todos tiveram a certeza de que viviam seus últimos minutos. Murilo por pouco não perdeu o controle do avião. Incrivelmente, além da estabilização e das poucas avarias sofridas, o avião logo se deparou com a pista de pouso do aeroporto Santana, em Goiás. Dessa vez, Raimundo se encontrava desnorteado. Havia sido jogado para fora do cockpit, mas logo recuperaria sua arma. O parafuso permitiu que o jato da VASP pudesse aterrissar sem a presença do sequestrador. As pessoas que se encontravam na torre de controle, no pátio e na sacada do aeroporto e que viram o VASP mergulhar na saída do parafuso, tiveram a nítida impressão de que o jato iria se espatifar contra o solo. Viram-no sumir numa depressão próxima à cabeceira da pista, aguardando angustiados a explosão. Mas surpreendente, o Boeing ressurgiu das profundezas da baixada e se aproximou para o pouso. Cara, que isso, velho! Com a aeronave no chão, a 1h45 da tarde, o sequestrador iniciou negociações com as autoridades com o objetivo de preparar sua fuga, tendo Murilo como intermediário. Conceição primeiramente solicitou combustível para ir até Brasília, depois de um caça e, por fim, um avião bandeirante da FAB. Desses pedidos, apenas o último foi atendido. Na verdade, apenas foi aceito porque se tratava de uma armadilha montada pela Polícia Federal visando capturá-lo. Um tiro errado e quase Murilo morre. De acordo com o que foi decidido nas negociações, Nonato teria que desembarcar do Boeing e embarcar no Bandeirante. Para isso, utilizou os comissários Valente e Ângela e o piloto Murilo como proteção. Quando próximos ao avião da FAB, o piloto auxiliou Conceição a embarcar, que não havia escada, mas para surpresa de ambos, havia um agente da Polícia Federal escondido e armado com uma pistola 765 dentro do avião. O agente imediatamente efetuou disparos, mas quase acertou Murilo. Todos se assustaram e os comissários fugiram em direção ao matagal que circundava o aeroporto. Sem se importar se seria ou não atingido pelos policiais e militares, Conceição disparou contra o comandante. Este incrivelmente saltou, livrando seu peito do disparo, mas acabou atingido na perna esquerda e saiu correndo em zigue-zague para o Boeing da VASP. Conta-se que a adrenalina estava tão alta que o piloto correu e nem precisava estar baleado. Simultaneamente, o sequestrador atirou outras 5 vezes sem êxito, ao passo que o agente federal presente no Bandeirante o neutralizou com tiros não letais. Honra ao mérito. Após o sequestro, o comandante foi condecorado com as medalhas do Mérito Santos Dumont e da Ordem do Mérito Aeronáutico. O registro de parâmetros de voo do jato assustaram os técnicos quando conferidos. Teoricamente, o avião não poderia ter suportado as manobras. Caraca, cara. O comandante não se permite entusiasmo ao falar das medalhas do Mérito Santos Dumont e da Ordem do Mérito Aeronáutico, com que foi condecorado. Gratidão por parte de muitos, ingratidão por parte de um.
Os passageiros ainda vivos, incluindo os estrangeiros, nutrem grande sentimento de gratidão para o comandante Fernando Murilo. Muitos juraram eterna gratidão ao comandante, que calmamente contornou a situação e deu o melhor de si. Calmamente em termos, né? Porque o cara fez umas manobras mó doido lá, sempre pensando no bem-estar dos passageiros. Hoje em dia, o comandante herói lamenta o não reconhecimento do ex-presidente da República, José Sarney. O ex-presidente, sem comentários, nunca me dirigia a uma palavra. Atualmente, Fernando Murilo de Lima e Silva trabalha fazendo o que mais gosta: voar, transportando cargas aéreas. Uau! Cara, que doideira isso! Aconteceu no Brasilzão, cara. Isso é cena de filme, cara. Doideira. Bom, e na segunda posição, Mafalda é uma personagem de quadrinhos criada pelo cartunista argentino Quino. Ela é uma garotinha curiosa e inteligente que questiona o mundo ao seu redor e se preocupa profundamente com questões sociais e políticas. Dá um resuminho dela aqui. Mafalda foi criada por Quino em 29 de setembro de 1964 e se tornou uma das personagens mais icônicas da história dos quadrinhos. Mafalda é conhecida por sua personalidade forte e suas reflexões sobre a vida. Ela é uma criança muito observadora e crítica, frequentemente expressando sua insatisfação com a sociedade e a política. Mafalda tem amigos próximos como Felipe, Manolito, Sunanita e Libertad, que frequentemente a acompanham em suas decisões e aventuras. As tirinhas de Mafalda são repletas de diálogos inteligentes e questionamentos profundos sobre questões como guerra, pobreza, política, ecologia e direitos humanos. Ela muitas vezes reflete o ponto de vista de uma criança inocente e ao mesmo tempo crítica em relação ao mundo adulto. Cara, Mafalda é legal mesmo, cara. Não sei se você já teve oportunidade de ler as tirinhas dela, mas é super bacana, cara. Super indico ler Mafalda. É legal pra caramba mesmo. E na terceira posição, como é que tá aqui? Rapaz, tá acabando a bateria. E na terceira posição, Machado de Assis. Foi um dos mais renomados escritores brasileiros. Nascido em 1839 no Rio de Janeiro e falecido em 29 de setembro de 1908. Sua obra literária é vasta e abrange diversos gêneros, incluindo romance, contos, poesias, críticas literárias e teatro. Ele é amplamente reconhecido como um dos fundadores da literatura realista no Brasil e como um dos maiores escritores da língua portuguesa. Machado de Assis é conhecido por sua abordagem realista da literatura, explorando temas como a natureza humana, a sociedade e as relações interpessoais. Sua escrita é marcada pela ironia sutil, frequentemente utilizada para criticar a hipocrisia e as convenções sociais. Entre suas obras mais famosas estão o romance Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Memorial de Aires. Essas obras são consideradas clássicos da literatura brasileira e mundial. Machado de Assis foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, uma instituição literária de prestígio no Brasil. Ele nasceu em uma família humilde e enfrentou desafios socioeconômicos significativos durante sua vida. Sua trajetória é um exemplo de ascensão social por meio da educação e do talento literário. Machado de Assis era conhecido por sua prosa cuidadosamente elaborada e seu estilo literário único. Ele explorava a mente humana de maneira profunda, criando personagens complexos e psicologicamente intrigantes. Sua obra muitas vezes abordava questões sociais, como a escravidão, a elite dominante e a desigualdade no Brasil no século XIX. Sua crítica social era frequentemente velada por meio de metáforas e alegorias. A obra de Machado de Assis continua a ser estudada e apreciada em todo o mundo. Ele influenciou gerações de escritores brasileiros e estrangeiros e é amplamente reconhecido como um dos grandes mestres da literatura universal. Machado de Assis, rapá! O cara não era brincadeira, não. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho mais comprido devido ao sequestro do avião. Adorei falar da Mafalda, cara. Gosto muito das tirinhas dela. Um pouquinho de Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva, porque todo dia é um fato novo. Se inscreve pra mais. Valeu!